Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos de 54 a 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos de 54 a 60. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Abatido na terra, recebido no céu. Abatido na terra, recebido no céu. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, esse é o momento que desejamos ouvir tão somente tua voz. Assim sendo, pedimos que tu venhas falar conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Abatido na terra, recebido no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, em 24 de agosto de 1572, na França, cerca de 25 mil protestantes, conhecidos como huguenotes, foram abatidos, mortos. Foi uma chacina da noite de São Bartolomeu. 25 mil protestantes mortos, abatidos, mas recebidos no céu. Não há dúvida de que essas 25 mil pessoas, servas de Jesus, mortas na ocasião, que foram recebidas por Deus no céu. Estevão, de acordo com Atos capítulo 7, versos de 54 a 60, foi abatido na terra, foi morto, mas recebido no céu. Os versos dizem explicitamente isto. Antes da morte propriamente de Estevão, Estevão enxerga o céu. Por conseguinte, foi apedrejado e morto, abatido na terra, recebido no céu. Quantos hoje são perseguidos e até abatidos, mortos, por causa do nome de Jesus? A matança não se encerrou. Hoje, existem cristãos, a exemplo de Estevão, espalhados pelo mundo, que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos, que estão sendo abatidos, mas com certeza recebidos no céu.
Irmãos, quando nós somos perseguidos na terra, quando nós somos destratados na terra, nós somos aplaudidos no céu. Quando nós somos desmerecidos na terra por causa do nome de Jesus, nós somos recebidos no céu. Estevão foi perseguido, foi abatido, foi morto por causa do nome de Jesus e por conseguinte recebido no céu. Mas quem foi esse homem chamado Estevão? Quem foi Estevão? Em primeiro lugar, presta atenção, um homem de boa reputação. É o que destaca o capítulo 6, verso 3 de Atos dos Apóstolos. Um homem de boa reputação. E aqui nós temos que entender algo extremamente importante, que é: Estevão foi um homem de boa reputação, não porque agradava a todos, não porque vivia de acordo com a filosofia dos seus vizinhos, mundana, não porque vivia de acordo com a filosofia do mundo, não porque exercia a política da boa vizinhança, não. Estevão foi um homem de boa reputação, porque Estevão vivia obedecendo a Deus. Um homem de boa reputação. Um homem que foi perseguido, mas aplaudido. Perseguido pelos homens, inimigos do Evangelho, algozes do Evangelho, mas aplaudido por Deus. Um homem de boa reputação. Quem foi Estevão? Segundo, um homem obediente ao Espírito, obediente a Deus. Verso 3 do capítulo 6 de Atos. Aqui nós temos que destacar a conexão com o homem de boa reputação, com o homem cheio do Espírito Santo. Estevão gozava de uma boa reputação, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem obediente à palavra de Deus, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. É impossível alguém obedecer a Deus, gozar de uma boa reputação, ser perseguido na terra, aplaudido no céu, sem ser cheio do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo na sua vida. Um homem obediente ao Espírito Santo, obediente a Deus, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, que exalava o Espírito Santo, que era monitorado, guiado pelo Espírito Santo. Quem foi Estevão? Terceiro, um homem de ações orientadas pela sabedoria. Capítulo 6, verso 3. Um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem orientado pela sabedoria. Orientado pela sabedoria porque era cheio do Espírito Santo, é iluminado pelo Espírito Santo. As suas ações, as suas decisões eram tomadas de acordo com a palavra de Deus. Um homem sábio, temente a Deus, porque vivia de acordo com a palavra de Deus. Quem foi Estevão? Quarto, um homem usado por Deus extraordinariamente. Capítulo 6, verso 8. Um homem de boa reputação, um homem obediente ao Espírito, ou seja, a Deus, um homem de ações orientadas pela sabedoria, um homem usado por Deus extraordinariamente. Verso 8 do capítulo 6. Sinais e prodígios, milagres, um homem usado por Deus. Deus usava Estevão, milagres aconteciam, sinais aconteciam, prodígios aconteciam, porque Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus de maneira extraordinária, de maneira estupenda, grandiosa. Um homem que não passava despercebido, não por causa da sua estatura, não por causa da sua aparência, não por causa da sua robustez, mas por causa do Espírito Santo em sua vida. Um homem cheio do Espírito Santo. Quem foi Estevão?
Quinto, um homem que entendeu, iluminado pelo Espírito Santo, o que as Escrituras falam de Jesus. Capítulo 7, versos de 1 a 52. Um homem que entendeu o que as Escrituras, precisamente do Antigo Testamento, haviam dito acerca de Jesus. Em outras palavras, que Jesus é Deus, é o Salvador, o prometido pelos profetas do Antigo Testamento. O discurso de Estevão, em Atos 7, dos versos de 1 a 52, ressalta exatamente isto. Em outras palavras, Estevão está dizendo: o Messias chegou, o Messias é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a vida, é quem salva, não são os ritos cerimonialistas da religião judaica. Jesus é a solução, Jesus é o caminho. Não há mais a necessidade de matar bodes, de matar pombas, de matar animais. Não há mais necessidade de derramamento de sangue de animais, porque Jesus já veio, Jesus morreu, Jesus é o Salvador. Esse homem, iluminado pelo Espírito Santo, entendeu que as Escrituras falam de Jesus. Quem foi Estevão? Sexto, um homem que não ficou do lado da política religiosa da época que matou Jesus. Capítulo 6, versos de 11 a 15, e capítulo 7, versos de 54 a 60. Um homem que não deixou de falar de Jesus, mesmo tendo a consciência que a religião da época, religião judaica, havia matado a Jesus, considerando os seus representantes. Não temeu a morte, não ficou quieto, não ficou silente, não ficou de boca aberta, de boca fechada, não temeu a política majoritária religiosa da época que matou Jesus. Vejam que os capítulos 6 e 7, que tratam principalmente de Estevão, destacam que esse homem fez questão de falar de Jesus, de anunciar Jesus, de destacar Jesus, de dizer: Jesus é o que importa. Vocês estão presos a uma política religiosa totalmente oposta ao que Deus havia prometido. O Messias chegou, Jesus chegou. Ele não temeu, ele não titubeou, ele não ficou quieto. Quem foi Estevão? Sétimo, um homem que não temeu propagar a verdadeira salvação. Jesus de Nazaré, num contexto onde o cerimonialismo judaico imperava. Capítulo 7 todo destaca isto. Foi um evangelista, foi um mensageiro do Evangelho. Ele falou do Evangelho, ele anunciou o Evangelho, isto é Jesus. Foi boca de Deus, foi um arauto, um mensageiro, boca de Deus. Ele falou do Evangelho, ele anunciou o Evangelho, ele destacou a pessoa de Jesus. Quem foi Estevão? Sétimo e último lugar. Não se calou ante a fúria dos algozes do Evangelho. Capítulo 7, versos 54 a 58. Notem que os versos, precisamente 54, 55, 56, 57, dizem que as pessoas que estavam ouvindo Estevão ficaram enfurecidas, enraivadas. Vejam a expressão do verso 54, rinhavam os dentes contra Estevão, estavam com ódio, enfurecidos, enraivados. Mas Estevão, ciente disso, não deixou de falar do Evangelho. Estevão é um exemplo para nós hoje. Um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que não temeu falar do Evangelho.
É um exemplo para mim, é um exemplo para você, é um exemplo para nós. Nós temos inúmeros exemplos de homens que marcaram os anais da história da igreja, marcas indeléveis, porque a exemplo de Estevão permaneceram firmes. Homens exemplos, mulheres exemplos. Irmãos e irmãs, nós precisamos, a exemplo de Estevão hoje, nos posicionarmos no que diz respeito ao que cremos, no que diz respeito ao que subscrevemos. Nós vivemos em um contexto social, culturalmente falando, pervertido. O mundo está perdido eticamente, moralmente. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos anunciar Jesus, nós precisamos abrir a nossa boca e não tememos as pedras, não tememos as perseguições, porque se formos perseguidos aqui na terra pelos algozes do Evangelho, nós vamos ser aplaudidos no céu. E se formos abatidos aqui na terra, nós vamos ser recebidos no céu. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza. Nada é mais importante do que ser recebido no céu, do que ser aplaudido no céu. Podemos perder tudo na terra, até a nossa própria vida, por causa do Evangelho, certos e certas de que seremos recebidos no céu. Por essa razão que nós não devemos temer. Você está sendo humilhado? Você está sendo humilhada? Você está sendo perseguida? Você está sendo perseguida por causa do Evangelho? Entenda que enquanto você está sendo perseguida aqui, destratado ou destratada aqui, menosprezado ou menosprezada aqui, você está sendo aplaudido, aplaudida no céu. Você quer ser aplaudido ou aplaudida por Deus ou pelos homens? Porque você quer ser aceito ou aceita na terra ou no céu? Você quer ser recebido ou recebida na terra ou no céu? Se você estiver em Cristo, com certeza você vai querer ser recebido e recebida no céu. Pedradas aqui, xingamentos aqui, dor aqui, aplausos, louvores no céu. É melhor agradar a Deus do que os homens. É melhor estar com Deus do que estar com os homens. É melhor abrir mão de tudo, como disse domingo passado, aqui, para ganhar tudo na eternidade. Eu concluo esta mensagem recorrendo a um personagem da igreja que viveu no século XV depois de Cristo, João Hus, professor de teologia na Universidade de Praga, em 1398. Foi morto, queimado vivo, em 1415. Viveu entre o século XIV e XV. Sabem por que João Hus foi condenado à morte? Foi queimado vivo? Porque João Hus, a exemplo de Estevão, não se calou. João Hus propagou o genuíno Evangelho, falou de Cristo, viveu anunciando o Evangelho em um contexto antiga Boêmia, atual República Tcheca, falando do Evangelho. Foi condenado à morte, assim como João Wycliffe, também perseguido, e quantos outros homens, a exemplo de Estevão, que foram menosprezados, destratados, condenados, chicoteados, como Adoniran Judson, na Birmânia. Eu poderia citar inúmeros aqui. Hudson Taylor, William Carey, perseguidos, alguns mortos,
Porque esses homens, como muitos hoje, haviam entendido, como muitos entendem hoje, que é melhor ser desprezado na terra, repudiado na terra, abatido na terra, por causa do Evangelho, do que ser negado, menosprezado pelo céu. Enquanto você, volta a ressaltar, é desprezado por causa do nome de Jesus na terra, você é aplaudido por causa do nome de Jesus no céu. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos seguir o exemplo de Estevão, e que Deus nos encha do Espírito Santo, para que possamos prosseguir firmes, certos, de que nós precisamos ser somente aplaudidos ou reconhecidos por Deus. Põe-se de pé. Eu quero que você, neste momento, ponha a sua vida diante de Deus. É certo que todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, temos os nossos dramas. Como é certo que Deus conhece cada drama, cada problema, cada dificuldade que permeia a nossa alma. Como também é certo que Deus é o único que pode tratar, é o único que pode apaziguar, é o único que pode acalmar-nos. Deus amado, nós pedimos que Tu venhas em nome de Jesus